Brasília vive grande expectativa para a sucessão do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula tem sido pressionado a não optar por alguém próximo ou que tenha as mesmas características dos outros membros da corte. Fatores que, segundo juristas, têm relação com os esforços de pacificar o país. Veja na reportagem de Alex Mirran, no Brasil de Fato. A aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, já foi sancionada em decreto assinado pelo presidente Lula e começa a valer no dia 11 de abril. A medida publicada no Diário da União no dia 6 movimenta ainda mais a corrida pela sucessão na corte. Uma escolha que o próprio Lula deve fazer refletindo sobre o caldeirão político que o país e os prós e contras dos principais nomes cogitados para a vaga. Um deles é o do experiente jurista Lênio Streck, projetado por intensa campanha contra as práticas da Lava Jato e pela revisão de decisões tomadas no STF. Não é a primeira vez, que se fala no meu nome para isso. A minha experiência de Ministério Público, de advocacia e de professor, toda uma trajetória ligada à luta pela democracia. Eu estive na linha de frente da ADC 44, aqui trouxe de volta a questão da presunção da inocência, foi uma luta de mais de 3 anos. No topo das diferentes listas de possíveis indicados está o nome do advogado Cristiano Zanin, responsável pelos recursos que anularam as condenações de Lula e abriram caminho para a sua terceira eleição como presidente da República. No entanto, podem prevalecer outros perfis com trajetórias mais ligadas ao direito penal e aos direitos das minorias, temas caros ao atual governo. Me parece que vai um pouco nessa linha do perfil criminalista, ou assim, no mínimo, ao menos, um perfil realmente mais ligado aos direitos humanos, tendo que o maior anseio do governo Lula, ou que ao menos deveria ser, seria resguardar os direitos humanos e que essas pautas estejam alinhadas ao novo governo, até para a gente não retroceder como foi no governo Bolsonaro. Quando nós falamos de alguns nomes, nós estamos olhando para algumas características especiais que essas pessoas têm, Eu vou citar um exemplo aqui muito claro. O ministro Edson Fachin tem uma postura no âmbito da proteção dos direitos sociais, das comunidades quilombolas, das comunidades periféricas, faveladas. Em vários temas, ele possui decisões e posições extremamente avançadas, No entanto, no tema criminal, ele adotou posturas não garantistas. A preocupação em pacificar o país depois das eleições mais acirradas da história recente também inclui o STF, alvo de constantes ataques do bolsonarismo. Nesse contexto, uma eventual preferência por Zanin poderia expor ainda mais a corte. Sua atuação como advogado de Lula tem sido explorada pela oposição, que tenta pintar a imagem de alguém parcial e automaticamente divergente de Sérgio Moro, figura central da Lava Jato e atual senador pela União Brasil do Paraná. Zanin, ele tem uma série de atributos pelos quais ele poderia ir para o Supremo, independentemente de ter sido advogado do Lula. Essa é a questão. Isso é que é inexorável que se discuta ele como advogado do Lula. Agora, isso, se ele for indicado, isso não vai atrapalhar, porque há ministros, por exemplo, o ministro Toffoli era advogado do PT ou do próprio Zé Dirceu. Para evitar instabilidade política mesmo e críticas desnecessárias, realmente pode ser que ele nos surpreenda e não indique o Zanin, até porque existem diversos outros juristas que com certeza seguem na linha que o Lula procura. Estão na pauta do STF para este ano uma série de decisões de grande interesse do governo, como o marco temporal, ligado à segurança jurídica dos territórios indígenas, e o marco civil da internet, que tenta conter o fluxo de notícias falsas. Temas que podem pesar tanto quanto a busca por equidade na corte, ainda dominado por homens brancos e nascidos nas regiões sul e sudeste. Então, eu acho que sim, deve-se pensar nos processos que já estão em tramitação. Mas, no meu entendimento, não deve ser, esse critério não deve ser o preponderante nem exclusivo. Nós não podemos ter uma visão, vamos dizer assim, utilitária, utilitarista,
de indicações para o Supremo, para angariar base no Congresso Nacional, por exemplo. Acho que isso também é um equívoco. Movimentos sociais, juristas, organizações e até o ministro Fachin trouxeram recentemente a proposta de que a gente tenha no STF uma mulher negra e jurista. O meu voto, né, é para que realmente haja mais representatividade no STF, para que assim a gente realmente consiga chegar mais próximo de justiça.